gente. Boa Tudo noite. bom? Boa noite. Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou me apresentar. Para quem não sabe, meu nome é Fernanda, eu sou casada com o Hugo e eu faço parte do Ministério de Dança da Igreja Unidade em Cristo, Ministério de Dança Arca. Eu queria começar essa live falando um texto. Rapidinho, filha, vamos convidar o pessoal, porque a galera tá entrando agora. Flavinho, Ministério de Dança Arca, Sabrina, nossa irmã aí. Desculpa a interrupção, pessoal. Boa noite. Só pra gente ir convidando aí a galera, tá? Para que mais pessoas sejam alcançadas, mais pessoas sejam abençoadas, como a gente já tem sido nessas lives aí, que tem sido bênção para todos nós. Então abençoe outra pessoa, link outra pessoa aí, vai mandando aí o direct, que o bate-papo hoje aí promete ser bênção, tá bom? O Flavinho já tá aí, a galera tá toda aí, então vamos lá. Pastor Luan Malheiro está aí, galera toda aí abençoada, sejam bem-vindos. E vamos começando. Tenho nem roupa pra participar dessa live. Cara, eu tenho que aproveitar qualquer oportunidade pra me arrumar. Então eu aproveitei, eu falei, meu Deus, vou aproveitar pra me arrumar, me maquiar. Clarice aí também. Todo mundo chegando. Vão convidando a galera aí. Desculpa, Fernanda, pode falar aí. Milena Me também. perdi, agora eu vou ter que voltar do início. Vamos lá. Eu sou Fernanda, sou casada com o Hugo. Eu faço parte da Igreja Unidade em Cristo, faço parte do Ministério de Dança Arca. Eu queria começar essa live com um texto que eu vi hoje na internet e que eu achei um texto muito importante. Eu achei que ele resumiu bem o que é a dança. Calma aí, que eu vou pegar aqui, ó, o auxílio. Ai, meu Deus, calma aí. Põe ali o tema dança. Então, o texto, ele é assim. O Ministério de Dança pretende adorar a Deus e proclamar sua palavra por meio do movimento. A dança, assim como qualquer tipo de arte, é um poderoso meio de levar e ensinar o evangelho de forma criativa. A palavra falada entra pelos ouvidos, mas a palavra encenada entra pelos ouvidos, olhos e emoções. Pretendemos também ensinar os integrantes para que sejam adoradores e não somente bailarinos, pessoas com caráter de Cristo que busquem influenciar a sociedade através dos dons e talentos que Deus lhe deu. Fazer parte de um dos grupos do ministério é dar a oportunidade para que a pessoa se envolva na obra, cresça no conhecimento de Deus e desenvolva seu potencial. E assim, eu achei esse texto fantástico, principalmente na parte que ele fala que dançar não é apenas dançar, é você falar a palavra de Deus em forma de movimento como evangelismo também, como meios de alcançar pessoas, não só apenas pela palavra dita, mas sim pela palavra ensinada, pela palavra dançada, ministrada, enfim. Eu queria agora chamar a Sabrina, minha líder, linda amada, para ela poder falar um pouquinho com vocês mais sobre dança ministerial. Só um minutinho aqui que eu vou achar. Pronto, vamos convidar aqui. Vamos lá, esperar ela entrar. Fala, Aldo. E aí, meu amigo? Ó, a presença da nossa terra aí, o Wellington, parceiro de Holidays. Eu vi Tonton nessa live, gente, vou embora. Tchau. Olha, a próxima a gente vai ter que fazer sobre hip hop. Então, amiga, fala um pouquinho aí sobre você, se apresenta, quem você é. Meu nome é Sabrina, gente. Eu faço parte da Igreja Apostólica Unidade em Cristo. Sou integrante do Ministério de Dança Arca, sou líder do Ministério de Dança Arca. E do mesmo Ministério da Fernanda, ela faz parte dos dois ministérios, tá, gente? Ela faz parte do Movilink e do Arca. E para começar essa live, eu gostei muito do que a Fernanda falou, do texto que ela falou, que ela leu.
né, que falou sobre o Ministério de Dança, de uma certa forma, ministrar, né, aí nesse texto que você fala, da mensagem que o Ministério de Dança deve passar. Isso é muito importante, porque o Ministério ele tem que passar uma mensagem. E eu queria falar nessa live, antes das perguntas, sobre dança, de uma certa forma, da igreja, na igreja, né, ministerial, e a dança secular. Porque a dança é uma arte, e como toda arte, a arte ela passa uma mensagem, né? Ela passa uma mensagem boa ou ruim, mas ela passa uma mensagem, né? Eu já ouvi muitas pessoas falarem que a dança secular é uma dança vazia. Não é uma dança vazia. Toda arte passa uma mensagem e a dança secular, ela passa. Só que a diferença da dança secular para a dança ministerial é que a gente passa a maior e melhor mensagem de todos os tempos. A mensagem mais verdadeira é a que a gente passa, que é Jesus. As outras danças, né, vão falar de tristeza, de felicidade, vão falar de uma história fictícia ou não, mas nós falamos a verdade através da dança. E essa é a nossa diferença. É que nós falamos de Jesus. Isso faz toda a diferença, na verdade. Então, assim, eu não desvalorizo a dança secular. Entendeu? Eu já fui muito tocada por danças, eu já fui em espetáculos de balé e vi coisas lindas. Porém, a mensagem que a gente passa através da dança é uma mensagem que tem um peso maior. Ela tem um peso porque ela muda vidas, ela transforma, ela entra nos lares, ela salva vidas, entendeu? E essa é a diferença. Amém. Então, vamos às perguntas. Eu vou fazer algumas perguntas aqui que foram enviadas pra gente, mas caso alguém queira fazer uma outra pergunta, pode colocar aqui que a gente vai responder. Eu já falei pra Sabrina que a gente fala muito e as perguntas a gente acaba dialogando, conversando. Caso de repente o tempo assim queira passar, a gente faz uma segunda live, não tem problema. Tá todo mundo em casa mesmo? Então vamos lá para a primeira pergunta. Qual o sentimento mais importante que temos que ter quando estamos dançando? Então, nós precisamos estar ligado com o céu, né? A palavra mesmo de Deus diz que aquilo que está ligado na terra está ligado no céu diretamente, né? Então, assim, duas coisas que eu costumo dizer que são muito importantes. A adoração em si já é o que precisa estar no nosso coração entranhado, entendeu? Nós precisamos ser adoradores. Isso já é uma base, assim, real. E o segundo pensamento que a gente tem que ter quando está ministrando é a responsabilidade do ministrar. Porque nós não estamos ali só para adorar a Deus. Eu falei isso no workshop de dança que nós tivemos na nossa igreja presencial, que por que você dança? Eu danço para adorar a Deus. Amém, isso precisa estar no nosso coração. Mas você precisa entender que quando você está lá na frente, você tem essa responsabilidade do ministrar. Por quê? Para você adorar, você não precisa ser visto. Ninguém precisa te ver adorando. Entendeu? Então, a partir do momento que você está lá no altar, é igual o Ministério de Louvor. Eles adoram a Deus, sim. Mas eles poderiam adorar no banco, e seria a mesma coisa. Mas eles têm uma responsabilidade de passar uma mensagem, de preparar a atmosfera de adoração e tudo. E isso vem com a questão do ministro de dança também. Quando tá ali na frente, você passa a ser referência, né, Sabrina? Isso é muito isso importante aí. frisar, né? Porque às vezes as pessoas não se dão conta disso, né? Isso, porque senão a gente acaba querendo dizer sem querer que nós que estamos ali na frente estamos adorando a Deus e o restante da igreja não tá. Sendo que tá. Todo mundo tá adorando a Deus, né? Verdade. Verdade. Vamos lá. Segunda pergunta. Quando você descobriu que o seu chamado, o seu ministério era dança? Então, vamos lá. Eu costumo dizer que Deus não chamou ninguém para dançar só, né? Isso seria muito vazio. Deus chamou todos nós para pregarmos o evangelho e eu penso de Deus de poder fazer isso através de uma arte que eu amo, que é a dança. Na verdade, eu sempre fui ligada à dança desde criança. Sempre. Porém,
a minha família passava muita dificuldade, então eu nunca tive uma referência de bailarina, tanto que eu falo até hoje que na minha infância eu não lembro de ter ninguém dançando, de ver nenhuma bailarina. Eu não tinha essa visão que as crianças hoje, quando eu crescer eu quero ser bailarina. Eu não tinha, eu nunca ouvi falar de balé, eu nunca vi balé. Para mim, dança era dança normal. E eu sempre dancei. Mas não fazia aula. Depois que eu tive o processo, né, de cura na minha vida do câncer no ovário com 10 anos de idade. E com 13 anos eu tive a leucemia. Depois da cura desse tratamento, eu tive uma experiência com o Senhor. Eu tinha um grupo secular de dança, onde o Senhor falou comigo. Wellington, não precisa falar o nome do grupo, hein? O Wellington vai sair aí botando seu apelido pra todo mundo ver. Aí, o que acontece? Depois que eu fui curada, eu tive essa experiência com o Senhor, onde o Senhor falou pra mim, por que você tem fugido de mim? Tem procurado estar longe de mim? Eu vou te usar através da dança para salvar muitas vidas, para ajudar pessoas. Eu não entendi muito, mas eu fiquei na minha. Aí eu vinha me converter e tudo mais. Aí logo depois, quando eu me converti na primeira igreja que eu participei, que eu fui membra, aí a gente criou um ministério de dança e o Senhor começou a me dar as orientações do que seria isso, né? Que eu vou estar falando mais quando eu for responder a pergunta sobre evangelismo com dança. Amém. Amém. Quando eu entrar nessa vibe de evangelismo, eu vou estar falando mais sobre... Mas então, para responder a pergunta, a certeza que eu tive do meu chamado foi quando eu tive esse momento com o Senhor, né? Que Ele falou. Eu nunca tinha tido uma experiência com o Espírito Santo e eu nunca tinha falado nada para a pessoa em relação a isso, em relação à dança. E o Senhor falou para mim: você vai transformar vidas através da dança. Eu vou te usar. Até então eu não sabia nem que eu era usada por alguém e que não era Deus. Eu nem sabia. Mas aí eu descobri que eu poderia fazer o bem através da dança e através de qualquer arte, que a gente vê aí muitos ministérios alcançando vidas que ninguém consegue, mas através das artes a gente tem conseguido falar de Jesus. É verdade. Inclusive, hoje eu conversei muito isso com o Hugo. Eu falei, graças a Deus eu faço parte de uma igreja que entende a importância não só do nosso ministério de dança, mas como do ministério de teatro, do ministério de todas as artes proféticas. Aí eu falei, graças a Deus. É verdade. Né? Vamos lá. Outra pergunta. Quais as experiências espirituais que você já teve com Deus através da dança no altar? E se a dança, ela pode trazer vitória, alegria, libertação para as pessoas? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, muito importante. Antes, logo assim que eu me converti, e eu até fazia parte do Ministério de Dança na minha igreja, mas eu ainda não tinha tido um entendimento profundo do que era ser um ministro de dança, né? O que muitas pessoas, infelizmente, ainda não têm. Muitas igrejas trabalham a dança como um ornamento do culto, assim, uma coisa para deixar o culto bonito, alegre, né? E eu ainda estava nesse pensamento. Que, assim, dias de festa tinham dança para ficar bonito. E eu não sei o ano, mas eu fui num show chamado Festival Promessas. Acho que foi lá no Flamengo, não me recordo. E lá eu vi, meus próprios olhos, pessoas que dançavam, começaram a dançar, né? Foi um mover que foi ali, inclusive, que eu tive uma experiência muito grande com o Espírito Santo, porque eu ainda estava nova na fé, caminhando. Aí eu vi uma moça que estava na cadeira de rodas e uma galera que dançava, se reuniu, começaram a fazer coisas proféticas ali e aquela mulher foi curada. Aquele ambiente ali estava um ambiente de cura total. Era o Diante do Trono que estava ministrando, Ana Paula Valadão. Foi incrível nesse dia. Aí eu vi aquilo e falei, gente, o que é isso? Como assim? E aí eu comecei a entender que havia algo espiritual. Essa é a nossa diferença, né?
A gente, com a dança, a gente move o mundo espiritual também. E aí, nesse Festival Promessa, foi uma das primeiras experiências que eu tive com o Espírito Santo, né? Ver testemunhos também de pessoas, depois que você dançou, e chegar e falar comigo coisas que o Senhor falou através da minha dança, foi também uma das experiências, né? E confirmações. Eu tive até uma confirmação esses dias, muito legal, porque é muito bom quando você percebe que ele te usa verdadeiramente. Porque a gente fica meio assim, né? Às vezes Deus manda a gente fazer algumas coisas no culto, a gente fica meio assim. E porque realmente, hoje em dia, às vezes a gente não tem um entendimento e acaba fazendo coisas e não necessariamente foi o Espírito Santo que mandou. Então, teve o Esperança da Ana Nóbrega, lá da nossa igreja, ela me chamou para ministrar e teve um momento que o Senhor me mandou, nós profetizávamos sobre o Brasil. Só que eu fiquei naquela, né? Tipo assim, cara, como assim Deus falou comigo? Deus tem que falar com ela. E aí eu peguei a bandeira do Brasil, era um louvor profético, mas não estava falando necessariamente do Brasil e tudo, estava naquele momento, a esperança para aquele que crê, a esperança para quem se humilhar. Eu peguei a bandeira do Brasil e ali foi um momento assim muito especial para mim, porque eu sempre tive medo disso, de fazer as coisas e não ser Deus, ser eu querendo fazer. E houve essa confirmação da parte dela, e ela pegou a bandeira, e foi um momento muito marcante na conferência dela. E eu fiquei muito feliz por ter sido usada por Deus para conduzir, de uma certa forma, esse momento. Então, assim, essa foi uma experiência muito especial, porque eu sou assim, às vezes Deus fala, para eu orar por uma pessoa, eu fico, Senhor, se a luz da igreja piscar, eu vou lá orar. Aí a luz da igreja pisca. Se o apóstolo Jonas me olhar, eu vou lá, aí o apóstolo Jonas me olha. Se for de Deus, a Mabi vai puxar o louvor tal. Aí Deus puxa o louvor tal e eu fico naquela. Então, assim, essas experiências que eu já tive, de ver pessoas serem curadas, de testemunhos de pessoas que foram ministradas através da dança, através do Ministério de Dança, aquela dança que nós apresentamos na igreja, que nós falamos do nosso testemunho. Foi forte, aquela dança. A do grito. E são essas experiências que eu já tive. Inclusive, a gente tem no nosso próprio ministério uma menina que se lesionou dançando e que num outro workshop, inclusive no último workshop que teve antes dessa pandemia, o dedo dela foi curado. Então ela... Isso. Durante a louvor e a dança, né? Então a gente tem no nosso próprio meio conhecido. Isso aí, é verdade. Não vou citar nomes, porque ela não está aqui, eu não sei também, então não vou citar, mas quem estava ali viu, e viu que foi uma coisa assim muito forte, eu estava do lado dela na hora, e foi uma coisa assim, muito, muito tremenda. Eu nunca tinha presenciado assim, do meu lado, uma coisa assim tão forte. Assim, então respondendo a pergunta diretamente, existe uma unção sim, de cura, de transformação na vida do ministro de dança que entende o seu chamado, que entende o que está fazendo, que tem uma vida com Deus, porque a unção quebra o jugo, né? A palavra de Deus vai dizer isso. Eu posso pegar um acessório de dança, de fogo, e balançar ele para lá e para cá, e não ter uma vida com Deus, e vai ficar por isso mesmo. Agora, a partir do momento que existe uma unção sobre a minha vida, e eu pego um leque de fogo, por exemplo, existe um casal na igreja que está passando por uma situação, uma pessoa que está com câncer, e eu profetizo algo na vida dela com aquele fogo de Deus, aquela pessoa é curada do câncer. Porque aonde o Senhor está, a cura, a manifestação do poder, a milagre, a glória de Deus desce aonde Ele está. Então, uma coisa que não depende de nós, mas é necessário um conhecimento básico que seja, né? Porque através do ministro de dança, ele pode falar ali do momento, da atmosfera do que Deus está falando, através da dança, mas ele precisa estar ligado. Para que esse sobrenatural venha, isso aconteça, é necessário que esteja ligado.
Ai, calma aí. Ah, tá. Não, é que eu achei que fosse pergunta aqui. É só a pessoa falando. Mas se vocês quiserem botar pergunta, gente, tirar alguma dúvida, alguma coisa, só colocar aqui. Wellington, você falou que não tá conseguindo acompanhar, a live ela vai ficar salva no IGTV, tá? Aí, e no YouTube, então depois é só você entrar que você consegue ver a live na íntegra. Vamos lá, outra pergunta aqui. Ah, tá. Quando a dança foi permitida dentro das igrejas e virou ministerial? Essa é uma pergunta que eu já fui em muitos congressos de dança, sabe? Muitas oficinas de dança e acampamento de dança. E eu ouvi diversos tipos de ideologias, de questões históricas. O que acontece? O que eu creio é que a dança sempre foi permitida. Já começa por aí. A dança, ela era permitida sim. Por que ela era permitida? Porque a gente vai ver até nos nossos antepassados, no Antigo Testamento você vai ver que a dança era até uma questão de, às vezes, de estado. Se você está feliz, você se alegra, você dança. Entendeu? Então, assim, eu acredito que ministerialmente na igreja, a dança sempre esteve. Desde que a igreja se constituiu como igreja, a dança já passou a existir. Porque existem louvores. E as pessoas dançam os louvores, e as pessoas batem palma. Então, assim, é um momento de se alegrar na presença de Deus. Então, a partir do momento que existiu alegria em Deus, existiu a dança no nosso meio, né? Eu até coloquei aqui sobre algumas coisas que até o Antigo Testamento vai falar sobre dança, e a Bíblia vai falar sobre os levitas, né? Que eles tinham aquela responsabilidade de cuidar do templo em si, né? E eles tinham a responsabilidade de atrair a presença de Deus para o lugar, né? A unção para o lugar, promover a adoração nas pessoas, né? Os levitas, eles tinham essa responsabilidade. Eu até anotei aqui que os levitas são aqueles que fazem o serão. Vai ter o culto na igreja, eles estão lá antes de todo mundo. Na nossa igreja é a Quino, a galera lá da mídia, o Ministério de Dança que mora na igreja quando tem uma atividade, o louvor, o grupo de teatro. São todos esses que, de uma certa forma, têm a responsabilidade de trazer algo ali no altar. Seja mensagem, seja trazer adoração, né, de uma certa forma também. Então, assim, nós nos colocamos como levitas. Por mais que algumas pessoas falam, mas quem é da dança não faz parte desse contexto. A palavra de Deus vai dizer que os nossos dons, eles são para edificação da igreja. Então, todo ministério que existe e que, de uma certa forma, faz algo na igreja, que está lá na frente para externar algo que Deus tem derramado, ele passa a ser um levita, ele tem essa responsabilidade. Entendeu? Então, assim, a dança, ela sempre foi algo, assim, permitido. A partir do momento que se criou a igreja, né? Ela foi algo que já era permitido. E aí vem e como se formou uma dança ministerial? O Senhor, quando ele foi para o Pai, ele disse que nós faríamos coisas maiores do que ele. Então, assim, o ministério ele vai crescendo em conhecimento, em estatura, em sabedoria. Então, as coisas vão se organizando, né? Então, assim, eu não vejo como algo desnecessário porque não existia na época. Não é isso. Mas a verdade é que tudo que foi criado e todo ser que respira deve louvar ao Senhor de alguma forma. Então, os ministérios de dança foram se organizando e se aprimorando e se aperfeiçoando, porque isso é de Deus. Né? O aperfeiçoamento, aquela organização. Nosso Deus é organizado. Desde a criação do mundo, ele sempre foi organizado. Então, assim, a igreja em si foi tendo revelações em Deus e foi crescendo e foi melhorando, tanto no louvor. O aperfeiçoamento é algo muito de Deus. Eu estava lendo que no Antigo Testamento, as pessoas que tocavam os instrumentos, tudo, não eram qualquer pessoas. Eles eram os tops na época naquela modalidade. As pessoas que estavam aprendendo
os instrumentos com essas pessoas não podiam ministrar no culto. Só quem podiam eram os professores, os sábios. Ou seja, há essa necessidade realmente do aprimoramento, do crescimento, e os ministérios de dança foram crescendo. O Senhor foi derramando, e nós temos visto aí ministérios que são bênção na sua igreja. Uhum. Com certeza. Quer falar? Falou algo muito importante, mediante aperfeiçoamento, né, o Sabrina? Porque eu reparo muita empolgação, assim, eu digo pelo Movimento como um todo, da galera que chega e quer meter a mão na massa, quer fazer. Isso é muito legal, mas tem que ter esse aperfeiçoamento, tem que compreender que aquilo realmente é o chamado, né? Não é só pela empolgação, pela vontade de fazer. A gente tem que entender que Deus chamou a gente para fazer aquilo, né? Não é só a minha vontade, nem deve ser a minha vontade. Ah, não, eu quero tocar violão. Tá, beleza, mas eu tenho me esforçado para aprender, né? Eu vejo muito por esse lado. E às vezes essa forma que a gente tem de falar, eu digo por mim, a gente tenta lapidar e tudo, e às vezes as pessoas não entendem, né? Acham que, tu quer bloquear meu ministério. Quem sou eu para bloquear o ministério de alguém? Mas a gente, como líder, a gente tem essa função de focar, de mostrar a realidade, né? A gente não pode se isentar só para agradar alguém, né? Porque a gente vai ser cobrado, principalmente por Deus, que é para Ele. E a gente tem que se esforçar, se esmerar para sempre fazer o melhor por Ele. Esses dias, um integrante do ministério, o Gabriel, ele trouxe um texto para reflexão lá no grupo da dança, muito importante. Eu não vou saber dizer exatamente o que estava escrito, mas o texto, ele falava que ministério não é para quem sabe o que quer. Ministério não é para quem está em cima do muro. Ministério é para quem tem certeza quem é Jesus e quem quer levar a cruz de Jesus. Existem estágios quando a gente se converte e a gente precisa respeitar isso e entender isso. A gente também não vai poder cobrar uma maturidade de uma pessoa que está chegando agora, mas ela precisa entender que ela não tem que ter responsabilidade agora se ela não tem essa maturidade. Exato. Então, é complicado. Vamos para outra pergunta. Calma aí. Tá. A dança de Miriam e Davi são as mesmas no sentido espiritual das danças que nós ministramos hoje? Quer que eu repita a pergunta? Ficou meio ruinzinho, né? Deu Tá, pra... vou repetir. Entendi. Você entendeu? Deu para entender a pergunta? Entendi. Eu acredito que parece sim. Por quê? Os momentos de dança de Davi, na Bíblia, a gente vai ver que foram momentos de alegria. Ele era uma pessoa super alegre, se alegrava muito com a presença de Deus, e ele tinha esses momentos de dançar na presença de Deus, porque a intimidade que ele tinha com o Senhor, já que ele era o homem segundo o coração de Deus, por mais que ele tivesse os seus erros, ele tinha essa sinceridade diante de Deus. Então, as pessoas não entendiam. Às vezes, as pessoas não entendem a intimidade que a gente tem com Deus e criticam, sabe? Até uma coisa que me veio aqui em mente. A esposa de Davi, Mical, ela fica virada, né, com o jeito dele. E se você vê, a palavra de Deus diz que Mical, ela era estéril. Então, assim, muitas das vezes a gente vê pessoas que não geram frutos e elas só criticam aqueles que, de uma certa forma, estão ali na presença de Deus e fazendo, mesmo sendo pessoas errantes, porque nós somos, estão ali na presença de Deus. E, às vezes, elas se incomodam até com a nossa alegria em Deus. Se você começar a correr num culto, começar a dançar, pular, vai ter gente que vai falar mal, sabe? E eu vejo Mical como esse tipo de pessoa, às vezes, na nossa vida. Pessoas que acham até que a gente está fazendo para aparecer. Mas, assim, eu acho parecido, mas é como eu te falei, coisas foram acrescentadas, né? Existe a questão do júbilo, né? Dançar com alegria. Existe, assim como a adoração. São coisas que nem precisam ser citadas. Foi o que eu falei, a gente está ali em cima para ministrar, mas a adoração precisa estar no nosso coração e o júbilo, a alegria em estar ali, precisa estar no nosso coração. E foi esse o momento, né, de Davi. E Miriam também. Miriam dançou uma oração diante de algo que eles conseguiram, né, que eles conquistaram com Deus.
se você parar para ler, a Miriam em si não tinha um histórico de danças, assim. Ela dançou de alegria. Miriam, ela cantava, né? Tocava instrumento, se eu não me engano, alguma coisa assim. E eu até vejo, às vezes, ministérios de dança que tem esse nome Miriam. Aí eu fico, às vezes, pensativa. Será que a pessoa só se apegou a esse versículo que ela dançou na abertura do Mar Vermelho? Ou realmente ela buscou saber sobre Miriam? Né? Então, assim, a dança de Davi, na época, era uma dança de expressão, de alegria. Era uma dança espontânea. Ele ficava alegre e dançava. É algo muito parecido conosco. Porque nós também dançamos de alegria. Né? Tem mais duas outras perguntas aqui. Milena, deixa eu falar rapidinho, gente. A Milena, ele é uma bênção, tá? Da igreja do Luan. Ela, onde tem live de conhecimento, ela tá. Milena, que Deus abençoe sua vida, seu ministério, porque a Milena, ela é incansável, tá? A igreja dela já passou por muitos processos e ela tá ali, ó, firme. O Senhor vai honrar essa fidelidade, tá, meu filho? E ela em todas as lives do Movilink, ela tá. Tá presente, comenta, Uma bênção, a Milena, tá, gente? compartilha, ela tá sempre presente. Beijo, Milena, saudade dos nossos encontros. Futuramente voltaremos, se Deus quiser. Eu tinha umas duas perguntas programadas aqui, Sabrina, mas a parte agora que você falou sobre dança com júbilos e tudo, eu queria que você explicasse um pouquinho a diferença sobre a dança de júbilo, a dança de coreografia e a dança espontânea. Porque tem muitas igrejas que não é permitida a dança espontânea e tem outras igrejas que, inclusive, até o Ministério de Dança ainda não conseguiu um espaço. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a diferença de dança coreografia e dança espontânea. Então, gente, falando sobre essa aceitação das igrejas, porque existe um preconceito realmente, né? Toda arte passa por esse preconceito, né? Eu não deveria passar, do fundo do meu coração. Eu vejo pessoas que trabalham com artes e ganham muitas vidas para Jesus. E às vezes a gente perde tempo criticando algo que é o próprio Senhor que está dando a estratégia. E eu lembro até de um momento que a Bíblia vai dizer que os discípulos, né, eles estavam pregando com muita ousadia, né, depois de Pentecostes, e o conselho da época se reuniu e eles começaram a se incomodar com isso e queriam matar as pessoas que estavam pregando o evangelho. E um líder do conselho se levantou e falou assim, Senhor, e falou assim, gente, não vamos atrapalhar essas pessoas, não vamos matar eles. Deixa eles, sabe por quê? Porque se essa obra foi feita só por homens, eles mesmos vão cair. Mas se Deus estiver na frente com eles, a gente vai estar lutando contra o próprio Deus. Vamos deixar esse povo para lá. Aí o conselho decidiu não matar os discípulos, mas deram uma coça. Os discípulos apanharam. E logo depois que eles acabaram de apanhar, adivinha o que eles foram fazer? Continuaram indo pelas casas, pregando o evangelho. Então, assim, eu costumo ver isso dessa forma, essa questão de arte de um modo geral. Mas vamos lá na questão da dança. Existe a questão do espontâneo, que é uma dança assim, muito usada na nossa igreja. Por um tempo parou, mas agora voltou. E eu entendi a liderança de ter dado uma parada nesse tipo de dança. Por quê, gente? Se a gente não tem a certeza do nosso chamado e a gente não entende essa questão, a gente não consegue fazer um espontâneo como ele deveria ser. E às vezes entra a sensualidade, tem as questões da vestimenta. Gente, uma pessoa que não é liberta totalmente, ela tem problemas espirituais que não foram tratados, ela vai dançar espontâneo e vai dar ruim. Vai dar ruim, entendeu? Então, existe esse tipo de dança, sim, profética, espontâneo, tem igrejas que dão alguns nomes diferentes, mas existe, sim, que é uma dança que vai muito com essa questão da adoração e do ministrar o que o Senhor quer falar naquele momento. Entendeu? Tem as coreografias, que são danças muito bonitas, que também trazem uma mensagem. O nosso ministério trabalha muito com coreografias, só que nós trabalhamos coreografias encenadas também, muito, não fica só a questão da dança em si, mas sim a expressão entra muito
Porque, gente, Deus não chamou a gente para dançar somente. Deus chamou a gente para pregar o evangelho através da dança. A palavra de Deus diz, em 1 Coríntios 14, 12, que os nossos dons são para edificação da igreja. Então, nós precisamos, de uma certa forma, derramar algo na vida das pessoas, sim. Isso a gente conquista, é um espaço que a gente conquista na igreja, porque a dança em algumas igrejas é mal vista justamente por isso. Sensualidade na dança, pessoas que dançam sem entendimento. Então as igrejas ficam meio assim de deixar a dança. Para a glória de Deus, a gente conseguiu esse espaço na nossa igreja, a gente conseguiu esse reconhecimento da nossa igreja de tipo assim, o Senhor fala através das danças. Então a gente vai deixar. Então é o que a gente conquistou. Então tem essas questões das coreografias. Todas as coreografias que nós fizemos foi algo muito na direção de Deus. A última, a gente contou a história da nossa igreja, foi algo muito emocionante, muito bonito. Entendeu? Ou seja, a gente passou uma mensagem. E tem a dança de júbilo, que também é coreografada ou ela pode ser no espontâneo. Existe sim, mas a gente precisa tomar muito cuidado com essas questões espirituais, pessoais, que vale muito a pena quando a gente está lá na frente. Eu ia até comentar que a gente também tem a dança com acessórios, que você falou. Não é o acessório em si que vai fazer alguma coisa, embelezar, mas é o que você falou, é a gente entender e a gente estar revestido de sabedoria, de poder, para com que aquele acessório ele faça, eu não vou saber me expressar agora, mas como um complemento, como você falou, do leque, complemento, para que as pessoas entendam. Porque na igreja é criança, é idoso, é mulher, é homem. Então, assim, as coisas precisam ficar muito claras. Tem uma menina aí que fez uma pergunta de como a gente cria as coreografias. A Tayla. Então, meu querido, como a gente faz isso? A verdade é que a gente ora, né? A gente sempre coloca o louvor, eu sempre já falo mais ou menos o que o Senhor quer. O que acontece? Existem duas formas que a gente trabalha lá na igreja. Uma é que a gente ensaia louvores aleatórios para quando tiver uma oportunidade dançar, né? Ministrar. Assim como agora na quarentena, eu botei lá essa semana no grupo da dança que tive uma visão de uma dança. O Senhor realmente me deu alguns movimentos, alguns objetos que nós vamos usar de uma dança, e eu creio em nome de Jesus que vai ser a primeira dança que nós vamos ministrar depois da quarentena. Aí é uma forma, né? O Senhor, eu orei, eu estava ouvindo a música e Deus já me deu algumas coisas, eu já começo a anotar e já preparei aqui em mente. E tem também épocas de festa que o louvor manda aquele 10 milhões de música pra gente, a gente ora e vai montando coreografia. Deus vai falando, a gente vai orando, e tem dia que a gente não ouve nada, Deus faz silêncio e a gente continua fazendo a coreografia, entendeu? Mas, assim, é tudo realmente no direcionamento de Deus, é sempre importante a gente ler a letra do louvor para ter esse entendimento. Hoje mesmo, a Sara Fernandes, uma ministra lá da igreja, me passou um louvor para fazer algo na quinta-feira na live dela. Aí fiquei eu aqui já ouvindo o louvor, Deus já foi dando algumas coisas, entendeu? E a gente tem que pedir criatividade do céu. Uma coisa que eu vou falar aqui, que nem foi a sua pergunta. É pecado, é errado imitar coreografias de outros ministérios? Não, não chega a ser um erro, um pecado, nada disso. Mas isso acaba travando a forma específica que Deus tem de tratar no ministério de vocês, na igreja de vocês. Eu acredito que Deus trabalha de forma diferente. Eu fiz aula com o Ministério de Dança, que eu vejo muitas pessoas copiarem coreografias deles. Mas o que acontece? Você acaba não tendo uma identidade. Eu acho legal você dar uma olhada no YouTube, ver como os ministérios estão indo, ver algumas músicas e tal. Mas aí, ora ao Senhor, porque Ele pode trabalhar com você de uma forma diferente. Já aconteceu de eu aprender uma coreografia lá, mas na hora de executar na minha igreja, eu executei de uma forma diferente, porque Deus deu outro direcionamento. Algumas coisas parecidas, mas não ficou idêntico. Porque você então, pega assim, uma referência, né? Você se inspira, mas você cria a sua própria identidade. Sai do Ctrl-C e Ctrl-V, né?
aquele lance de copiar e colar. Isso até em composição de louvores, eu sempre falei isso com a galera. Eu falei, cara, Deus tem algo especial e específico para cada um de nós. É muito legal ter referência. É importante ter referência. Agora, não se limitar a essa robótica, né? A esse lance de ter que fazer igual ao ministério tal e tudo mais. Deus tem uma porção para cada um de nós, né? Algo específico para cada um de nós. E a gente tem que dar liberdade a ele para agir dessa forma. Ela até Tá, perguntou isso se chega a é ser plágio. plágio aqui. Gente, pastora Kátia na Pastora live. Tchau, gente. Kátia! Oi, pastora Kátia, tudo bom? Então, gente, tá, isso chega assim a ser um plágio. Você copiar uma coreografia de outro ministério. E você acaba ficando presa nisso. Você fica vendo vídeos na internet. Às vezes você vai ver uma música na internet e vários ministérios fizeram a mesma coreografia. Primeiro, não fica igual, porque cada ministério é diferente. Já começa por aí. E fica uma questão assim, muito maçante realmente. Às vezes, o louvor vai falar, digamos que é um louvor, recebe a cura, recebe a unção. Às vezes, Deus, porque o Senhor sabe quem vai estar no culto, quem não vai estar, como é que vai ser. Às vezes, Deus quer liberar uma unção de cura sobre a vida de vocês para curar uma pessoa que vai estar com câncer no culto. Aí o Senhor prepara, tem todo algo para te entregar, mas você tem que parar para orar, para falar com Deus sobre a coreografia para ele te falar, né? Porque tem que ter essa conexão. Aí você copia a coreografia de um outro ministério que estava profetizando cura para o Brasil de outra coisa, por exemplo. Entendeu? Então, assim, é a mesma música? Mas Deus, ele vai fazer de outra forma, porque a palavra de Deus, ela assim, ela se renova a cada dia. Eu posso pregar João 3,16 hoje, e vocês pregarem João 3,16 em outro lugar, e Deus vai falar outra coisa. Entendeu? Então, é necessária essa ligação com Deus, para que o Senhor te dê a coreografia, né? De como vai ser. E é assim, Deus não dá coreografia para um só, não. Eu creio muito que Deus, ele usa todos. A gente se encontra quando vai ensaiar e cada um vai dando uma ideia, entendeu? E a gente ora, às vezes a coreografia não sai de jeito nenhum, a gente para tudo que tá fazendo e volta a orar e as coisas começam a ser reveladas por Deus, é assim. E Sabrina, acho que assim, vale muito a pena também a gente frisar que a gente tem nosso momento de discipulado também, que a gente lê a palavra de Deus, a gente estuda, a gente se aprofunda, e porque tem muitas pessoas que acabam achando que. E assim, eu não tiro a razão delas de achar, mas é sempre bom a gente frisar que não é só chegar lá na frente e dançar. É igual que a gente ficava brincando, né? Quem vê dança não vê corre. Não vê por trás. Os bastidores de várias noites, né? As madrugadas até na igreja, preparando as coisas, se aprimorando, e aí estudando em casa, lendo a palavra de Deus, nos encontrando. A gente está fazendo o discipulado online nesses tempos de pandemia, para a gente não ficar parado no nosso discipulado. Não é só ensaio, é muita busca também. E é aquilo, é você se autoavaliar. Igual no último mashup que teve antes da pandemia, todos nós participamos. E chegou um momento que eu não estava me sentindo preparada. Eu falei assim, não é para eu chegar e ministrar. Eu estava precisando receber naquele momento. Eu estava lá, eu estava escalada para ministrar, mas Deus falou comigo, hoje eu não quero que você ministre, hoje eu quero que você receba. E assim, foi maravilhoso. Então, se a gente não estivesse buscando, não tivesse esse entendimento de não é o meu momento, porque eu não vou chegar para lá e eu não vou simplesmente dançar. Eu tenho que passar alguma mensagem. E a gente também tem que saber esse momento de que não é o seu momento agora. Olha, filha, para, espera um pouco e numa próxima oportunidade. Eu mesma passei por isso num culto lá na Unidade Jovem, que foi até uma cantora que é conhecida, que foi a Amanda Rodrigues. No dia que ela foi, tava eu e mais duas na escala, que eu não me recordo quem, acho que era a Raíssa e Júlia, se eu não me engano. E o que aconteceu? Nós nos preparamos e combinamos as músicas que seriam tocadas, e chegou na hora, todas as músicas que eram as que eu ia dançar, ela não cantou. E ela cantou somente as músicas que as meninas ensaiaram. Ali eu entendi
que Deus não queria, que não era para eu dançar naquele dia. Entendeu? E eu super entendi. Às vezes a gente não entende, né? Vai acontecer um dia de você montar uma coreografia e o culto estar longo demais, não dá para você apresentar aquela coreografia naquele dia. Não é porque o seu pastor não gosta de você e não reconhece o seu chamado. Você precisa entender a atmosfera do culto e o que o Senhor quer falar naquela noite. Não era para ser, deixa para outro dia. E ter a maturidade de entender que, de repente, é uma correção de Deus você não tá subindo no altar para estar ministrando aquele dia. De repente, você se autoavaliar e ver, poxa, o que eu posso, aonde eu tô errando? Porque não é que todo mundo suba lá de forma, eu sou santa, não é isso? Mas a gente não é uma questão de erro. É uma questão de sensibilidade, de entender o momento. Vai ter dia que não vai ser para ser. A Tayla estava falando aqui que que existem várias formas de adoração e com certeza a dança é uma delas, apesar dela nunca ter imaginado isso. Várias formas. Eu fui ministrada no Holidays com uma peça de teatro que eram 2 pessoas e não tinha nenhuma fala. E eu fui ministrada de uma forma que eu só chorava. Vamos lá para outra pergunta agora. Então, uma pergunta meio que polêmica. Na nossa opinião, diminuiu o preconceito por homens que dançam? Cadê Matheus e Gabriel aí? Maurício eu não vi entrando, mas Matheus e Gabriel, eu sei que estavam aí em algum lugar. Então, o preconceito existe ainda. Eu não sei te dizer a proporção, se ele está aumentando ou diminuindo. Por quê? É uma questão de realidades diferentes, de congregações diferentes. Tem a questão também da doutrina. O que acontece? O cara que dança hoje, sinceramente, ele tem a certeza no coração que ele é um ministro de dança, né? Ele tem essa certeza em Deus, porque se ele não tiver, ele nem fica. Porque existe essa pressão. Existe essa pressão. E isso vai de homem a mulher. Quando eu disse da questão do você ter o entendimento daquele seu chamado. Quando você tem esse entendimento e você leva isso com seriedade, você tem uma vida com Deus, todas as brechas, porque sinceramente a dança é de Deus, mas a sensualidade não é. Assim como a dança é de Deus, o homem ter gestos afeminados, isso não é de Deus. Então, assim, é uma coisa assim que você precisa estar realmente com o coração em Deus, ter certeza do seu chamado, porque os meninos da nossa igreja, com certeza, eles já passaram por isso, essa questão do preconceito. Mas você é menino, você dança, mas você dança balé e outra. Não necessariamente o menino, só porque é menino, tem que dançar hip hop, não. Ele pode dançar balé também. Até o pessoal tá falando aqui sobre isso. A Mari comentou ali também. A Mari botou aqui, Mari Windhouse, que adora os meninos dançando. Eu amo também. Aí botaram aqui assim também, que parece que menino só pode dançar hip hop, não pode dançar contemporâneo. A verdade, as pessoas têm muitos preconceitos, entendeu? Até viver aquela realidade. A empatia das pessoas vai até aonde a opinião delas alcança, sabe? Existem muitos ministérios, o que eu já falei aqui, que trabalham com certas artes, que existem pessoas que vão recriminar, entendeu? Por exemplo, assim como acham que o homem pode dançar hip hop, tem gente que acha que o hip hop em si também não é de Deus. Então, assim, é uma questão de ter certeza do seu chamado, porque os meninos, eles sofrem esse preconceito, sim. Eles precisam dançar e provar que são homens, que são machos, entendeu? Eles têm esse peso de ter que mostrar que são masculinos, que são homens. E é aquilo também. A gente precisa vigiar como ministros de dança, como líderes de dança. A gente precisa trabalhar isso de uma certa forma também. Porque existem pessoas que têm esse problema realmente. Pode ver que muitos meninos que já têm... Muitas pessoas que já têm um problema com sexualidade, às vezes se envolvem na dança. E isso é bem complicado, porque é algo que a gente usa o nosso corpo, é uma exposição muito clara. Então, a gente precisa vigiar. O ministério,
tem a parte boa, mas tem as partes de responsabilidade. E essa é uma das partes que a gente precisa vigiar, pagar o preço. Porque tem que pagar preço, não adianta, né? Então, tá aí um peso que os meninos têm que segurar essa onda aí, porque existe esse preconceito, sim. Na nossa igreja, não existe porque os meninos dançam, entendeu? Mas, assim, pode ser que um visitante vá e ache estranho ver menino dançando. Mas, sinceramente, existem coisas no reino que a gente só pode dizer que paciência. Inclusive, o Guto botou aqui que já viu muitos ministros sendo usados na dança, né? Muitos meninos, no caso. E, inclusive, Amém, eu também já vi. o Gabriel ministrando na Páscoa. Gente, o que foi o Gabriel ministrando no sábado de Muito Páscoa? lindo, né? Ele tava com uma missão naquele dia. Que eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, um dia eu vou querer ser assim. Quando eu Muito crescer, lindo. eu vou querer ser assim. Se você, Gabriel, ou o Matheus quiserem, como os ministros de dança, homens, quiserem colocar alguma coisa aqui nos comentários, podem colocar, tá? Se vocês quiserem colocar a opinião de vocês e tudo, pode. Fiquem abertos a falar. Ele tá botando aqui, foi Jesus. Quer falar alguma coisa sobre isso? Não é desse quesito crítica, né, cara? Porque tem gente que parece que só tá ali para isso, né? E É legal. É legal a gente avaliar as críticas, né? E às vezes são construtivas. A gente tem que trazer isso um pouquinho para avaliação. Mas a gente tem que avaliar quem critica também, né? Que às vezes tem muita gente que critica, não é para crescimento, é para menosprezar, ou é alguma coisa reprimida ali, e é esse preconceito reprimido, né? Que a gente vê. E a pessoa, de alguma forma, quer ferir com críticas. Ela não quer criticar como forma de crescimento. E é esse filtro que a gente tem que ter para avaliar, né? Porque geralmente os que criticam são esses que querem, que têm esse preconceito e que querem de alguma forma ferir essas pessoas que estão ali ministrando lindamente para Deus, sendo usadas por Deus, e que estão ali e essas pessoas querem afetar. Eu estava até conversando isso com o Guto, que o Guto saiu daqui agora há pouco, é o líder do Reino na Rua, irmãozão, e a gente estava falando sobre isso, sobre algumas pessoas que só criticam, e que não criticam para crescimento, né? Que acabam sendo armas na mão de Satanás, para estarem... E é aquilo também, isso é muito perigoso, porque você acaba matando o ministério de uma pessoa. Deus ia fazer várias coisas através daquela pessoa e você mata isso no coração dela. Existem muitas pessoas que têm o chamado enterrado, o que pessoas enterraram. Entendeu? Eu entendo as lideranças que têm esse receio. Tem gente que tem tanto medo que já nem deixa ter dança na igreja. Mas por quê? Não existiu ninguém ainda que tenha certeza do seu chamado e lute por aquilo. Porque tem coisas que vão ser poços que a gente vai ter que, entendeu? Cavar poço. Entendeu? Então, é complicado. Sabrina, de perguntas assim que foram enviadas, que a gente viu, tem mais uma pergunta, só que eu acho que essa pergunta vai demandar um pouquinho de tempo, porque é sobre a dança como forma de evangelismo. Calma aí, que apareceu uma pergunta aqui, calma aí. Mas trazer alguns ritmos para a igreja não seria trazer o mundo para o templo? Não é uma crítica, apenas uma pergunta, porque eu não entendo do assunto. Por exemplo, já ouvi funk gospel. Então, é uma pergunta bem delicada, né? Bem, assim, polêmica mesmo, né? O que acontece? A Bíblia diz pra gente se envolver com tudo que é puro, tudo que é santo. Se há algum louvor nisso se ocupar. O que acontece? Muitas das vezes nós caímos no erro, não estou falando só de dança, mas de tudo de um modo geral, de acabar querendo trazer o mundo para a igreja, para prender as pessoas na igreja, né? Só que o que é necessário para prender uma pessoa na igreja, porque preso ninguém é a presença do Senhor. O que me faz permanecer na igreja é o temor, o amor, a certeza que Ele me ama. Não foi a dança, por exemplo, entendeu? Porque dança eu tenho na igreja e eu tenho no mundo. E eu vou te falar, no mundo a gente encontra coisa melhor. Pessoas com mais responsabilidade, mais profissionalismo, muitas das vezes. Então, assim, respondendo a sua pergunta, não existe paz no meu coração, eu como líder, eu falo isso que eu sou líder de um ministério.
Eu não vejo paz no meu coração de realmente colocar talvez um funk, algo assim. Eu acho desnecessário. Nunca houve a necessidade de eu colocar. Até porque nós ministramos mais na igreja, entendeu? Então, assim, é uma realidade muito distante da nossa. A gente não tem esse costume de usar funk. Mas os ritmos, de um modo geral, eu não condeno isso. Porque nós já dançamos hip hop. Eu, no antigo ministério que eu participava, no evangelismo, nós dançamos frevo, uma música que nós usamos aqueles chapéus de frevo, e foi algo que não feriu a dignidade de ninguém, não anulou o que a Bíblia diz. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter muita sabedoria. Existem muitas coisas que a gente pode usar para ser bênção, porque é aquilo. Se for um ministério para dançar funk que não traz edificação a ninguém, ele não tem nem que existir. Nenhum ministério que não traz edificação para a igreja, ele não tem que existir. Porque a Bíblia é clara dizendo isso. Que o ministério, ele é para isso, para edificação de vidas. A partir do momento que eu estou salvando vidas, é uma coisa. Agora, a partir do momento que aquilo só traz... As pessoas você acaba sendo conhecido e tudo mais. Agora, a partir do momento que existe uma glória, porque a unção que quebra o jugo. A partir do momento que você tem uma unção, minha filha, todo jugo é quebrado. Os corações endurecidos são amolecidos e toda crítica cai por terra em nome de Jesus também. Então, eu acho que tem que ter muita sabedoria em usar essas coisas, porque é bem delicado mesmo, tá? Eu sou amiga de um ministério, o nome do ministério é Samba com Cristo. Mas, Sabrina, samba dentro da igreja, não necessariamente no culto eles cantam samba, mas existe um ministério fixo. Eles fazem evangelismo e vocês não têm noção do tanto de vidas que eles têm alcançado para Jesus. Eles fazem um evangelismo no carnaval, que eu participo todo ano, lá na... onde foi esse? Em Paquetá. Eles fazem o evangelismo em Paquetá, gente. Vocês não têm noção. Os homens fazem a roda de samba, as mulheres ficam na parte da evangelização com as crianças, tem pula-pula, brinquedo para as crianças. Os maridos, né, os homens, ficam nessa parte da roda de samba, eles cantam louvor, começam a contar testemunho, daqui a pouco vem uma pessoa chorando de um canto, vem de outra, começa a falar também sobre o testemunho, chama para trocar junto o louvor, e a glória de Deus é manifesta de uma forma que eu fiquei assim, ó. Então, assim, como é que eu vou dizer para essas pessoas que o que eles estão fazendo é do diabo? Não tem como. Só que é aquilo, é uma arte que eles usam com muita sabedoria, tem que ter discernimento, tem que fechar as brechas. Tanto que homem age com homem nesse tipo de evangelismo, mulher com mulher e criança, entendeu? É todo um trabalho, toda uma parte que tem que ser cuidada. Por quê? Existem instrumentos, pessoas pegam esses instrumentos e pode ser maldição também. Então, precisa ser com sabedoria. O Samba com Cristo faz um trabalho sério e que ganha almas para Jesus de verdade, tanto que agora eles têm uma sede deles em Irajá. Toda sexta-feira tem o culto do Samba com Cristo, num galpão, é uma bênção, entendeu? Então, assim, vai da realidade de cada um e daquilo que o Senhor revelou a cada um. Amém. Né? Então, ficou uma pergunta que eu acho super importante, só que o tempo dessa live vai acabar. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma outra live, eu vou salvar essa daqui e faço outra live pra gente responder, porque é a parte sobre evangelismo, que eu acho que ia pegar nessa questão. Eu acho muito importante a gente estar falando sobre isso. Até a Luísa botou assim, acho que depende do ambiente e da situação. Jesus fez de louco para alcançar os loucos. Aí a gente fala sobre isso na próxima live. Eu vou só encerrar aqui. Mas continue com a gente, tá? Eu prometo que a gente não vai se alongar. É que é um assunto tão rico e que a gente precisa debater sobre isso. Porque foi como a Tayla falou, ela não sabia que a dança podia ser usada como forma de arte de evangelizar. Então, eu acho muito válido a gente ficar. A Milena pedindo pra gente fazer outra live. Eu vou continuar, gente. Não sai daí. Vou encerrar essa e já chamo de novo. Calma aí. Tá bom.